Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Romanos 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Vamos estar orando juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Vamos dar uma conversada sobre isso. A palavra Espírito está escrita com aí a letra inicial maiúscula. Então não se refere ao espírito humano, se refere ao espírito da vida que habita em nós. E esse espírito da vida que habita em nós, semelhantemente, nos dá uma assistência na hora em que somos fracos, na hora que não sabemos responder com fé. Fraco tem dois sentidos, conforme o contexto na Bíblia. Você tem que sempre analisar o contexto para saber o que significa o fraco, né? A fraqueza aqui é o domínio do pecado sobre nossa mente. É isso que o Espírito se refere. Por não haver um crescimento ideal de vida ainda dentro da pessoa, a carne tem um certo domínio sobre o campo mental daquele crente, né? Então, frequentemente faz aquele crente pecar. Então, aqui diz que o Espírito de Deus, nos dá uma assistência nesse momento. De que maneira ele faz isso? De que maneira ele nos dá essa assistência? A Bíblia diz aqui que todo aquele que ainda está sob o governo da carne não sabe orar como convém. É aqui diz, porque não sabemos orar como convém. E aí, veja que a oração é o meio de peticionar a Deus de forma segundo a sua vontade para sermos atendidos. E nesta hora as nossas orações são tolas, porque estamos tensos, perturbados, confusos. E nós, em vez de orar corretamente, para Deus atender rapidamente, as orações não são do Espírito, e são de uma mente racional. E aí então nós não sabemos pedir as coisas como precisamos. Mas o Espírito que habita, ele sabe tudo de como está a minha situação emocional, mental, volitiva. Ele examina, ele está lá olhando todas as coisas. E ele também sabe exatamente como pedir a Deus, O Espírito pede a Deus para que nos atenda às nossas necessidades desconhecidas e ocultas que não sabemos. Então ele ora com precisão. De que maneira? Através de expressão como suspiros, gemidos e ais. Vamos ver aqui. Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente quer orar e não sabe o que fazer, não sabe que palavra dizer, não tem vontade, sabe que tem que orar, mas não sai nada da nossa boca que seja adequado, segundo os oráculos de Deus. E quando a gente está cansado, estressado e acossado pelo domínio avassalador da carne, as pessoas ficam atrapalhadas assim, não sabem pedir, não sabem orar, e às vezes não sai nada, só sai Senhor Jesus, Senhor, e começa a suspirar, meu Senhor, que dia, e começa a suspirar profundamente, começa a dizer, meu Senhor, é um gemido inexprimível.
e suspira profundamente e dá gemidos. E parece assim que muitas pessoas confundem isso aqui com orar em línguas, né? Eu também, uma época, pensei que era uma oração em línguas, que a gente tinha que levantar a Deus nessas horas, que também é cabível, que eu, no meu entendimento, tá? É cabível. Mas vamos supor que uma pessoa não tenha a evidência do batismo, né? Do Espírito Santo, né? Que não fala em línguas ainda, porque a sua mente está incrédula e duvidosa. Aí ficou bloqueado as línguas. É comum acontecer isso nos crentes. E aí então, os suspiros, gemidos e ais, né? Que diz lá no Velho Testamento, que são as palavras mais adequadas também para explicar isso. Naqueles gemidos, suspiros e ais, o Senhor recebe a petição obscura e misteriosa que eu não sei nem identificar naquele momento. Mas o Espírito Santo levanta ao trono de Deus a nossa oração precisa naquele momento. E vamos ver o que acontece depois que essa expressão inexprimível é levantada ao trono. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, né? Então, a sensação que eu entendo aqui é que o Espírito Santo se comunica com Deus em nosso lugar. Nós temos um balbuciar de algumas coisas, mas na verdade aquelas coisas que nós balbuciamos não são inteligíveis. Mas o Espírito Santo levanta uma oração misteriosa, fazendo uma solicitação a Deus da exata necessidade que temos interiormente para nos livrar de um jugo de Satanás, de um domínio de demônios, de alguma coisa, de uma consolação que precisamos, de um pavor que estamos sentindo, de um desequilíbrio que estamos passando, sei lá. Porque o Espírito aqui naquele momento faz uma sondagem no coração. Veja, as sondas que procuram petróleo, elas penetram na camada da crosta terrestre e vão a profundidades enormes. O que ela vai fazer lá? Sondar. Saber, estão procurando petróleo, né? E ela penetra nesse solo duro para procurar petróleo ou até água. E essa sondagem acaba descobrindo as coisas que precisamos, né? E aqui diz, porque segundo a vontade de Deus, e aí que está a oração sábia, a oração que é feita com precisão na vontade de Deus. A vontade de Deus é nos libertar da carne. A vontade de Deus é governar nossa alma, é nos tornar salvos organicamente, né? Então, esse Espírito intercede pelos santos nessas horas de obscuridade psicológica e espiritual. Estamos atrapalhados, muitas vezes nos encontramos confusos assim, no percurso da restauração de Cristo, né? E nós temos um ajudador, né? O Espírito Santo nos ajuda nessas horas, como diz, nos assiste, nos dá assistência. Os crentes precisam ter uma abertura de fé para crer nisso que estamos falando hoje. Nas horas que são difíceis e que a igreja está sendo assolada e que Satanás está cirandando as nossas vidas e está neste momento,
Ele está cirandando as nossas vidas para ver quem fica e quem cai da peneira. E isso vai se alastrar cada vez mais, digo para os irmãos. Isso vai atingir maior número de irmãos nessa hora, né? Porque tudo que acontece na nossa vida, seja fatos externos ou fatos internos são acontecimentos que vão ter daqui a pouco, ou já aconteceu, ou vai acontecer. Tudo, Deus olha o teu comportamento, como é que é. Todas as mudanças que são geradas por Deus na nossa vida, Ele observa o nosso comportamento para ver como vai ser, se a nossa disciplina, se a nossa fidelidade oscila ou não com relação a Ele. Né? Ele examina isso em nós. Ele sonda. Né? Porque a nossa reação é muito observada pelo Senhor. Muito observada. Quando estamos passando por mudanças, novidades, derramamento de dificuldades, de quebrantamento de arranjos, derramamento de bênçãos sobre a nossa vida, dádivas que estamos recebendo, enfim, tudo que altera o nosso cotidiano e configura-se em coisas novas. Aqueles momentos são riquíssimos para a apreciação divina da nossa vida. E nesse momento nós não podemos oscilar na fé. Nós temos que mostrar mais fé ainda. Mais fé. Então, irmãos, a sonda divina está dentro de nós. E nós estamos sendo cirandados. Veja, quando um membro sofre, está sentindo dor, eu também tenho que sentir. Se um membro está sentindo sofrimento e dor e eu não estou sentindo, eu devo me preocupar muito comigo. Mas eu tenho que me examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim agora, sob a luz da palavra, para ver o que está acontecendo. Eu preciso ver essas coisas. Porque a única prova de que nós estamos no corpo é quando eu estou mais preocupado com os outros do que comigo. Se não for assim, eu estou com uma ligação imperfeita, orgânica, imperfeita com Deus. Eu preciso ver essas coisas. Que não é uma coisa nova, né, irmão? Isso aqui são coisas que aprendemos isso no início do ano 2000, né? Naquelas semi-escolas, né? Lembram? Renovação da mente, aquelas coisas todas. São coisas antigas e velhas, mas estamos retomando e rememorando essas coisas novamente. Porque eu lembro que quando Satanás pediu para cirandar Pedro, e Deus permitiu, Jesus disse: roguei por ti. Roguei por ti. Para que tu não desfaleça na fé. Não oscile a tua fidelidade e a tua consagração. Amém? Então, que maravilha a palavra de Deus, como ela nos serve como um muro de concreto de proteção da nossa vida, né? Nos orienta. A cada dia Deus tem um pequeno recado para você. A cada dia Deus tem um alerta para proteger você. Tem uma orientação para guardar você do mal. Por isso que a igreja é fantástico congregar. Porque a gente está toda hora atualizado, né? Embora o que mais precisamos são de atualizações. Porque esquecemos muitas coisas do passado que Deus já nos ensinou. Não é que esquecemos. Se perdeu no canto das lavouras. Está lá. Vamos ter que rebuscar as espigas.
Amém? Fazer elas ter eficácia em nós, para gerar mais temor, mais fidelidade em nós. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Que Deus seja com todos vocês.